Neste momento de adoração e exaltação ao nosso Deus, nós vamos cantar o hino Grande Amor de Deus, hino 42. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Nesse mesmo espírito, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 115, a leitura alternada. E eu gostaria de pedir aos irmãos que lessem, a igreja ler os versos pares e nós, os jovens, leremos os versos ímpares. Leiamos, irmãos, honra somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, que tudo faz como lhe agrada. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta.
Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Vamos todos repetir mais uma vez o versículo 18. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Neste momento eu vou pedir ao irmão Caio que faça uma oração de adoração e exaltação ao nosso Deus. Pela tua soberania, pela tua majestade. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor se importa em nos ajudar. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe, ó Deus, até aqui nessa noite, para juntos, como igreja, reunidos, em união com os irmãos, louvarmos e bendizermos o teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos por tão grande amor, por teu Filho Jesus, pela cruz, meu Deus, pela salvação que o Senhor nos deu. Ó Deus, em nome de Jesus, tu és Deus digno de louvor, de toda honra, toda glória, toda adoração. Tu és um Deus santo, um Deus verdadeiro. Nós te louvamos, meu Deus. Ó Deus, como diz a palavra do Senhor, Pai, não a nós, mas ao teu nome da glória. Meu Deus, que o teu nome seja engrandecido nessa noite, seja engrandecido nos nossos corações, seja engrandecido nas nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, é que nós te louvamos nessa noite. Amém, Senhor Deus. A graça e a paz de Jesus, amém, irmãos? Vamos então, nesse momento de contrição e graça, cantar o hino Vontade Soberana 218, do Inário. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Vamos então ao ensinamento bíblico.
está em Isaías, capítulo 57, os versículos 14 a 21. Procederemos então, a mocidade vai ler os pares e a igreja lerá os ímpares. Isaías 57, do versículo 14 até o 21. Está de pé então para ler a palavra do Senhor. A mocidade comigo. Disse-a: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito te definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Amém. Nesse momento de contrição, os irmãos podem se sentar. Quem sente a vontade pode então ajoelhar. Nesse momento você vai confessar os seus pecados. Nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E para finalizar, eu vou convidar a irmã Denise para poder fazer então esta oração. Senhor, graça te damos pela salvação em Cristo Jesus e por termos livre acesso a Ti, ó Pai, liberdade de culto, Senhor. Perdoa as nossas falhas, aquelas que muitas vezes nós não sabemos que cometemos e que nos ficam ocultas, que o Senhor possa nos revelar e perdoar os nossos pecados, ó Deus. Perdoa também quando pecamos em pensamentos, em palavras e até mesmo em ações, Senhor. Que o Senhor possa vir com graça em nossas vidas e nos purificar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na Palavra da Graça em Isaías 35, versículos de 1 a 5. Mesmo assentados, mas em reverência, vamos ler todos juntos. Isaías 35, de 1 a 5. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus.
Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se dissiparão os ouvidos dos surdos. Amém. De 1 a 5. A palavra está com o pastor Maurício agora para os avisos e saudações. Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós hoje, pela manhã, tivemos no culto matinal um momento de gratidão a Deus pela vida dos jovens, não apenas da nossa igreja, mas pela vida do jovem presbiteriano, já que hoje, terceiro domingo do mês de maio, comemoramos o dia do jovem presbiteriano. E certamente as igrejas presbiterianas pelo Brasil afora fizeram menção desta data em algum momento do culto. E nesta noite nós temos eles à frente, a mocidade dirigindo a ordem do culto, a ordem litúrgica, dando continuidade a esse dia de ação de graças e de louvor pela existência da juventude presbiteriana. Que Deus abençoe grandemente aos nossos jovens e que eles permaneçam, como dissemos hoje pela manhã, firmes, resolutos, decididos por aquilo que é de Deus, mesmo no mundo cheio de hostilidade, de perseguição e de pecado, que eles se mantenham firmes diante do Senhor. Deus os abençoe. Nós estamos aqui, irmãos, com alguns anúncios, mas antes queremos saudar as pessoas que nos visitam. A nossa irmã Lídia passou alguns dias fora, lá visitando o Jamile, Emílio e a pequena Emily, e retorna e traz certamente consigo alguém especial, seu irmão Daniel Dias, que é presbítero na igreja presbiteriana de Bangu, lá no Rio de Janeiro. Está ali ao lado dela, não sei se ele é Vasco ou ele é Flá, mas está aqui nesta noite nos visitando o irmão Daniel Dias, presbítero da igreja presbiteriana de Bangu, irmão de dona Lídia Praxedes. Também estamos vendo ali ao lado de seu Álvaro e de dona Jeane, ao lado deles, uma família também que nos visita. Nós nos alegramos com a presença de vocês. O que a igreja diz nesta hora? Isso, receba um abraço fraterno de alguém da igreja que está aí próximo de vocês. Também meu sogro, seu Jairo, presbítero Jairo Bastos, e minha sogra Valdelina, tia Deca, estão conosco mais uma vez. Os pais de Leísa estão ali sentadinhos, quietinhos também no cantinho. Que Deus os abençoe. Hoje parece que o frio ou a chuva deu uma espantada no povo, né? Não temos muitas pessoas hoje, mas nos alegramos com a presença daqueles que aqui estão para cultuar ao Senhor, e saudamos também aos que estão nos ouvindo pela transmissão deste culto através da internet. Que o Senhor também os abençoe onde quer que vocês se encontrem. Temos uma informação a dar: nesse final de mês, no dia 31, nós estaremos recebendo aqui o reverendo Gedeias Almeida Duarte. Ele é o secretário executivo do Plano Missionário Cooperativo da IPB, o PMC, e visitará o nosso campo em Pojuca para constatar lá o projeto que enviamos ao PMC, esperando assim sermos contemplados depois de sua visita com aquilo que lhe solicitamos através do PMC, que foi uma parceria para o nosso campo missionário ali na cidade de Pojuca. Então estejam em oração, não apenas pela viagem dele. Ele virá de Canoas, no Rio Grande do Sul, onde pastoreia a nossa igreja ali, e estará conosco na sexta-feira, voltando já no sábado. Será uma visita rápida apenas para conhecer o campo da nossa igreja em Pojuca. Então ore pela viagem do reverendo Gedeias e sobretudo pela reunião que teremos como igreja, como pastor, presbíteros e com os irmãos lá de Pojuca, para que sejamos contemplados pelo Senhor através desta possibilidade da parceria com o PMC, tá bom? Nós também queremos informar aos irmãos que nesta quinta-feira eu estarei indo a Pojuca dar a posse do nosso evangelista, que chega esta semana, e como não dá para sair no domingo,
nós vamos então empossá-lo nesta quinta-feira. Então, razão pela qual, mais uma vez, nós vamos interromper a sequência do estudo ali na carta aos Romanos, mas retomaremos, se Deus quiser, na outra quinta-feira, tá bom? Estaremos em Pojuca empossando o nosso irmão, o evangelista Marcos, que já é nosso obreiro desde o mês de janeiro, mas estava impedido de atividades no campo em virtude do acidente que sofreu, e agora já recuperado e recém-casado, chega para Pojuca. Então estaremos lá na próxima quinta-feira. E ainda mais um aviso de Pojuca. Agora no mês de junho, os nossos campos missionários, nossas congregações em Mata de São João e em Pojuca, estarão realizando no período do feriado junino, dias 26, 27 e 28, salvo engano, o acampamento. E os jovens e os adolescentes é dia 25, 26, né? É no final do mês. 21, então 21 a 24. Eu pensei que era no dia do feriado. Então os irmãos que desejarem ir, devem procurar a nossa irmã Silvia. Fica de pé, Silvinha, por favor. Silvinha, de pé. Ah, já ficou. Tá ali, procura a Silvinha e dá o nome. Quem quiser ir para o acampamento, os jovens e adolescentes, o preletor será o pastor de Sergipe, estará visitando o nosso acampamento, um jovem pastor, e estará ali. Então, se você deseja participar, será lá no acampamento Vem Viver, o antigo Palavra da Vida, que fica em Alagoinhas, tá certo? Então, uma área muito boa de lazer, são quiosques em quartos individuais, uma piscina olímpica, área esportiva. Então, se você deseja ir para o acampamento junto com Pojuca e Mata de São João, procura a Silvinha e dê o seu nome, certo? Então, que Deus os abençoe e os conceda a oportunidade de ali estarem com os irmãos de Pojuca e de Mata de São João. A palavra está de novo com os irmãos da mocidade que estão conduzindo a ordem litúrgica desta noite. Convido aos jovens a se colocarem de pé. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 134. Vamos ler com força e com ânimo. Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Vamos passar agora para os nossos cânticos espirituais. Convido a igreja a se colocar de pé. Em adoração, eu me rendo a Ti. Momento de entrega, de se render aos pés do Senhor. Faça desse cântico uma oração em nome de Jesus. Minha adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta
ti, Senhor, em adoração. Digo esse louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digo esse louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Nada se compara ao nosso Deus. No céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor.
Nesse cântico a igreja pode ofertar e trazer os dízimos. Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Rei, meu Senhor. Minha vida é pro teu amor, meu Senhor. Minha vida é pro teu amor. Tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Rei, meu Senhor. Minha vida é pro teu amor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu amor. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos convidar os jovens da nossa igreja. Nós programamos para cantarmos então o último cântico juntos, né? Fazendo a divisão, os homens cantando e as mulheres respondendo, os jovens da mocidade. Por favor. Ele é o
vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dos jovens. Pode ficar aqui. O presbítero Gustavo, que já foi conselheiro desta mocidade. Hoje é o presbítero Djalma, mas ele não se encontra, então o presbítero Gustavo está aqui. Vai agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pelas bênçãos do Senhor e pela vida dos nossos jovens. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor. Eu quero lhe agradecer por essa oferta que está aqui diante do teu altar. Essas pessoas que poderiam estar em outro lugar agora, esses jovens, mas eles escolheram te servir, meu Deus. Louvado seja o teu nome, porque o teu amor, porque eles foram alvos do teu amor e também da tua eleição eterna. E ninguém pode arrebatar eles das tuas mãos. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem dado convicção a eles de que eles são pecadores, mas também tem dado, Senhor, a convicção, o mesmo Espírito que esteve sobre Cedraque, Mesaque, Abednego e Daniel, para serem firmes diante das ofertas desse mundo, dessa Babilônia, e se manterem leais e fiéis ao Senhor, meu Deus. Eu me alegro muito nessa noite com os outros presbíteros, os líderes dessa igreja, o pastor Maurício, todos os crentes da igreja Moriá, pela vida de cada uma dessas pessoas, desses jovens daqui da igreja presbiteriana Moriá, esses que estão aqui no teu altar, outros que estão em casa, que não estão aqui, mas que não negaram o teu nome, Senhor, e permaneceram convictos na tua verdade. Obrigado pela vida deles. Essa é a maior oferta depositada nesse altar hoje. Louvamos a Deus pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas, mas essas vidas, Senhor, elas são do Senhor e são muito preciosas, Deus. Eu louvo por cada um deles que estão aqui nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar. Deus os abençoe. Deus mantenha firmes. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no texto de Isaías, capítulo 30, versículo 30. Isaías 30, verso 30. Vamos ler juntos esse versículo, mesmo assentados, como os irmãos se acham. Vamos ler juntos com força esse texto. Isaías 30, 30. Leamos. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedras e saraiva. Amém. O Senhor faz ouvir a sua voz. E o profeta Isaías, para mostrar a força da voz de Deus, ele usa fenômenos atmosféricos que são devastadores, como o fogo devorador, como a chuva torrencial, como as tempestades e como a saraivada de pedras. Tudo isso para mostrar que a palavra de Deus é poderosa. Usa de figuras da natureza, de fenômenos atmosféricos, para mostrar que a palavra do Senhor, que a voz do Senhor é majestosa. Muito mais do que esses fenômenos. E nesta noite nós vamos dar sequência. Eu estava lendo
a respeito de Calvino, depois de ter ouvido uma das mensagens nesses dias que estávamos lá em Caldas Novas, e me aguçou a curiosidade quando foi citado o período da perseguição que foi imposta sobre ele em Genebra, por volta dos anos 1538 do século XVI. E Lutero é expulso da cidade e retorna após 3 anos e alguma coisa em 1541. E é interessante que no retorno dele, assumindo novamente o pastorado da igreja em Genebra e o seu púlpito, Calvino pregou naquele dia do retorno, justamente onde ele havia parado há 3 anos atrás, porque ele expunha as escrituras de maneira sequencial. Não encomendou nenhuma mensagem, não preparou nenhum discurso de desagravo, nenhuma palavra mais contundente de revolta. Simplesmente havia parado 3 anos atrás, expondo uma passagem das Escrituras, e voltou a dar sequência como se nada tivesse acontecido, porque ele expunha a palavra de Deus. Nós interrompemos na semana passada, porque viajamos a sequência da mensagem no livro de Tiago, e os irmãos estão lembrados que nós falamos aqui sobre as ferramentas amorosas de Deus para nos abençoar em meio ao sofrimento. E entre tantas coisas que dissemos na semana passada, no capítulo 1 de Tiago, do verso 1 ao verso 8, nós aprendemos algumas verdades. E aí a gente concluiu na semana retrasada dizendo: provações existem. Não dá para fugir delas. As provações, elas existem. Quer entendamos ou não, quer aceitemos ou não, quer queiramos ou não, as provações, elas existem. Elas são verdadeiras, são reais. Alguns com um determinado gravame maior do que outros no sofrimento, mas invariavelmente todos passam por provações. Depois nós falamos que elas existem para nos testar. Nós somos testados. É uma maneira de Deus, em sua didática, em sua soberana vontade, provar a nossa fé. De fato, saber quem é e quem não é dele. Dissemos também que devemos oferecer a Deus as nossas orações com sinceridade, sem qualquer sombra de dúvida, sem claudicar, sem titubear, sem vacilar, porque aquele que pede, que ora a Deus, mas duvida, é semelhante à onda do mar, que às vezes vem mais bravia, às vezes vem menos bravia, vem mais lenta, são inconstantes, é homem de ânimo dobre, e Deus não quer que aqueles que o busquem assim, de maneira inconstante, busquem com vontade, com seriedade. Vimos também, naqueles versículos de 1 a 8 de Tiago 1, que devemos depender de Deus. Nossa dependência em Deus é que fará a diferença na hora das provas. Depender do Senhor é o que temos que fazer. Não dá para achar que vamos ter condições de sozinhos vencermos os momentos difíceis e de trânsito na nossa existência. E aí eu disse aqui naquele domingo, há 2 domingos atrás, que é muito mais necessário confiarmos no Deus providente do que na providência de Deus. E há muitas pessoas que confiam mais na providência e se esquecem do Deus que é providente. Primeiro Deus, depois a sua provisão, que chegará no momento e na hora oportuna do seu socorro. E por fim, nós falamos aqui o modo que devemos enfrentar esses dias difíceis. Este modo de enfrentamento dos dias difíceis revelará a nossa fé. Se ela é viva ou se ela é morta. Se ela é genuína ou se ela é falsa. Se ela é salvadora ou não. E
Hoje, dando sequência, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí em Tiago, no capítulo 1 ainda. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 15. Tiago, capítulo 1, do 9 a 15. Eu convido você para se colocar de pé, depois de termos feito essa breve digressão do que falamos há 2 semanas atrás, sem expor. Eu queria continuar a exposição aqui agora do livro de Tiago, a partir do versículo 9, porque paramos no verso 8 a semana passada, retrasada. Então nos diz assim a palavra do Senhor, do verso 9 ao 15 do capítulo 1. O texto fala das circunstâncias terrenas, que são transitórias, segundo o tradutor aí intitula, e traz a origem do pecado, conforme o próprio tradutor também dá o título da outra passagem. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Curva sua cabeça. Ó Deus, tua palavra está diante de nós, tão viva e tão poderosa, tão majestosa, que nós, pequeninos, sem a ajuda do teu Espírito Santo, não conseguiremos compreendê-la. Por isso, ajuda-nos nesta noite a encontrar, à luz do texto sagrado, as verdades do Senhor para a nossa vida nesta noite. Que o Senhor nos ajude, nós que estamos com a responsabilidade de ministrá-la, e aos teus filhos que estão ouvindo, também da mesma maneira, dando a estes a compreensão, o discernimento daquilo que o Senhor tem para lhes falar. É a nossa oração, no nome bendito de Jesus. A palavra viva. Amém. Podem sentar. Observe, meu irmão, minha irmã, que o versículo 2 do capítulo 1 traz a ideia de motivados pela alegria, devemos estar mesmo em meio às tribulações. E Tiago, no versículo 2, diz que elas são várias, pelas quais iremos passar, iremos atravessar. E ele diz então: bem-aventurado, feliz é aquele que passa por esses momentos vários de provação, mantendo-se firme. O versículo 12, traz a mesma expressão de bem-aventurança e coloca agora a ideia do suportar, do poder resistir firmemente o tempo da provação. E é interessante que a mesma palavra usada no versículo 2 é trazida aqui no versículo 12. Aí ele conclui: por que será feliz este que consegue suportar esses tempos difíceis? Porque será aprovado. E sendo aprovado, receberá a premiação. Receberá o prêmio maior da vitória sobre os dias difíceis. Guarda isso, porque você vai entender mais ou menos aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite, ainda nessa mesma linha, abordando alguns outros aspectos agora. Se você for ao versículo número 9, o primeiro versículo que nós lemos,
Tiago está dizendo aí que o irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. É interessante que o versículo 9, juntamente com o versículo 10, são contrastantes. O humilde refere-se à pessoa menos abastada, a pessoa mais pobre. O versículo 10 que apresenta aqui o rico é aquele que tem mais posses, que se julga mais poderoso. E é interessante que o texto fala aí que as provações é que vão fazer a diferença entre aqueles que de fato dependem de Deus ou não. Os que confiam nas suas próprias riquezas, achando que elas lhes trarão segurança e conseguirão com que possam vencer com os recursos que possuem nos momentos difíceis, e aqueles que, por serem humildes, dependem única e exclusivamente de Deus. É algo que a gente pode aprender aqui em primeira linha, então, dos versículos 9 e 10. Que tempestade chega para todo mundo. Chega para a gente abastada e chega para a gente que não tem recursos. Chega para aqueles que são ricos e poderosos e chega para aqueles que são simples e humildes. Os ventos contrários sopram sobre todos. A diferença estará no alicerce. E aí, se você abrir a sua Bíblia em Mateus, e faça isso por favor, capítulo número 7, nós vamos encontrar no final do Sermão do Monte, Jesus trazendo essa ideia de maneira muito clara sobre as tempestades e pontua os dois fundamentos. Diz aí a partir do versículo número 24 até o 27, um texto muito conhecido de todos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, olha aí, ouve e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. E caiu a chuva, 25. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus traz aqui esses dois tipos de fundamentos. O que foi edificado sobre a rocha, que é a sua palavra, quem a ouve e a pratica, e o que foi edificado sobre a areia, que apenas ouve, mas não coloca em prática. É mais ou menos a ideia que Tiago está trazendo aqui. Os ricos, aqueles que têm sua condição de riqueza, aqueles que se acham poderosos, reconheçam a sua insignificância, versículo 10. Refere-se isto aqui, sabe ao quê? A insignificância, que o rico se verá humilhado pelos sofrimentos, e que as experiências que eles vão passar, certamente, para alguns deles, os animará estes a aprenderem a depender somente de Deus. O que Tiago está dizendo aqui é que o rico entenda que a sua riqueza, que a sua fortuna, que as suas posses, que os seus bens, e aí nós podemos abrir o leque e colocar aqui outras situações, devem reconhecer que são insignificantes diante do sofrimento. Não haverá condição alguma de encontrarem solução e salvação para os seus dramas. Reconheçam que são incapazes de solucionarem os males que lhe vêm, se não dependerem do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 12, versos 20 e 21, Jesus vem discorrendo algumas lições e ensinando aos seus discípulos algumas verdades. E no capítulo 12, Lucas registra a reprovação de Jesus à avareza e discorre sobre a vigilância. E depois Jesus fala da solicitude,
para não andarmos ansiosos. Capítulo 12, do versículo 22 a 34. E do versículos 35 a 48 de Lucas 12, ele fala da necessidade de sermos vigilantes. Mas nesse ínterim de ensino, Jesus diz no versículo 21, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A ideia de Jesus aqui é a seguinte, é que tem muita gente que trabalha para si, que tenta amealhar recursos. Jesus não está condenando aqueles que conseguem recursos, ele está condenando aqueles que colocam a sua confiança, a sua esperança, que colocam a sua segurança em seus bens e na riqueza, e se esquecem de Deus e só atulham e amealham e somam e conseguem viver uma vida regalada, abastada, mas não se preparam para a eternidade. Quando vier o Senhor e pedir conta da alma, o que ele preparou ficará para quem? Jesus ensina que não devemos confiar nas riquezas, nos bens, nas posses. E aqui podemos novamente abrir o leque nas posições, no poder e em qualquer forma que represente esta condição. Então, queridos, o que vale para o Senhor não é a riqueza, o privilégio de quem ostenta, exibe seus dotes, alardeia suas ações e expõe suas riquezas como sendo aquilo que lhe dá segurança. Isto para o Senhor é insignificante. O que vale é sermos humildes. A riqueza maior é depender de Deus. A riqueza maior na hora da dor, do sofrimento, dos ventos contrários, das provações, é depender de Deus. Seja rico ou seja pobre, é depender do Senhor. Esta é a primeira lição que o texto nos traz. E aqui me vem à mente a figura dos escribas e fariseus. Quando chegavam no templo para ofertar, faziam questão de tocar trombetas, faziam questão de dizer o que estavam dando, o que estavam ofertando, faziam questão de chamar a atenção para si, para dizer, olha, eu posso. Isso é ostentação. Isso é tentar exibir, alardear o que possui. Aí a pergunta fica, na hora da provação e do sofrimento, será esse melhor do que o humilde de espírito? Evidente que não. Então esta é a primeira lição. Versículo número 11. O texto diz aí, em uma linha de ordem quase conclusiva das circunstâncias terrenas que são transitórias, que o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. De forma conclusiva, Tiago agora fala da flor da erva. Esta alegoria que é usada aqui por Tiago descreve muito bem as flores da Palestina nos seus campos floridos. Eu não conheço ainda. Estou me programando para, quem sabe, chegar e conhecer um dia aquela região. Mas os estudiosos e historiadores dizem que na Palestina as flores no mês de fevereiro tomam o vale, fica florido, belo, mas já em maio, agora, nessa época que estamos vivendo, eles secam. De repente, por conta de um vento círico que queima de maneira forte e escaldante com o sol, e vai assim, então, destruindo todas aquelas flores, toda aquela plantação por onde passa. Abra sua Bíblia em Isaías 40 e veja se o profeta, já pregando ao povo de Israel e Judá, não advertia quanto a esse tempo, para mostrar a brevidade, para mostrar a transitoriedade do ser humano, do homem, daquilo que somos, passageiros. Assim como o vale da Palestina florido em fevereiro
está belo, com flores variadas, e em maio, depois de um vento forte, em um sol escaldante, tudo é esturricado e queimado, assim somos nós. Não duraremos muito tempo. Olha aí o capítulo 40 de Isaías, de 6 a 8, por favor. Diz assim o texto: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva. Ou seja, a nossa existência é igual aquelas plantas do Vale da Palestina, floridas em fevereiro, viçosas e belas, mas em maio já totalmente esturricadas pelo vento que sopra num sol escaldante e destrói a tudo. E toda a sua glória como a flor da erva. Ou seja, a beleza dos campos da Palestina passam rapidamente. E aí, meu irmão, deixa eu abrir aqui um parênteses para você. Essa semana eu vi, e aí eu vou falar, um post na página de alguém que conheci quando garotinha, filha de um pastor. Não vou dizer quem, para vocês não ficarem depois aí coreando. Era uma garota tão bonita, tão viçosa, e agora está sentada lá junto à sua mãe e o seu irmão, e eu faço a pergunta, essa é fulana? Aí vem de lá a resposta, é sim, Maurício, é fulaninha. Olha como ela está. Não conheci quem era. Não estou dizendo que ela estava feiosa, mas não era mais a mesma fulaninha que eu via alguns anos atrás. Passou tão rápido. A beleza se vai rápido. A beleza desaparece rápido. A nossa formosura acaba repentinamente. Não confie naquilo que você é. Você que é jovem hoje, não acha que vai ser jovem por muito tempo, não. Vai passar rapidamente. Eu ainda continuo viçoso, né, Leisa? Mas nós tiramos uma foto agora no encontro e botei do lado de uma outra que nós tiramos há 5 anos atrás. Aí ela disse, Leisa disse, olha, eu estou do mesmo jeito, mas você, sua cabeça está branquinha. Mas é assim, a gente vai e passa rápido. Murchamos logo. Não adianta achar que vamos ter o tempo todo de vício. Aproveitemos e confiemos mais em Deus agora. Por isso que lá em Eclesiastes capítulo 12 diz, jovem, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias dos quais dirás, não tenho mais neles contentamento. Quando os moedores começarão a cair da tua boca, e quando não terás mais nenhum prazer. Este é o tempo, agora é a hora, hoje é o dia. Tudo passa como a erva, como a flor viçosa, como a formosura dos campos, rapidamente seca. Seca-se a erva, versículo 7, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Lá na Palestina é o vento, Ciro, que vem forte com aquele sol escaldante. Aqui é o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O que eu e você precisamos em nossa vida, queridos, nos dias difíceis que vamos atravessar, ou mesmo nos dias de bonança, é confiarmos na palavra eterna do Senhor. Ela não cessa, ela não acaba. Portanto, o que Tiago está colocando aqui no capítulo, no versículo 11, é uma alusão à figura que ele usa da natureza, ilustra a morte e o julgamento divino que virá repentinamente, que chegará para acabar com o seu juízo, e nós devemos estar preparados. E a pergunta é, as pessoas de posses que confiam só em si mesmos estarão aonde? Estava em Brasília na quinta-feira, chegamos à tarde,
embora já conhecesse a cidade, ainda não tinha ido à catedral tão famosa. Já havia ido ao Senado, ao Supremo Tribunal Federal, ao Palácio do Planalto, mas ainda não tinha. E fui lá com a Isa. Entramos rapidamente, tiramos algumas fotos e tal. E na saída, uma senhora bem vestida, alta, bonita, seus 38 a 40 anos, se tanto, mais um pouquinho. Senhor, o pastor que ia conosco passou à frente e eu e Leísa paramos. E ela disse: olha, meu marido está internado aqui, em Brasília, já há alguns dias. Eu não sou pedinte, não sou pessoa sem recursos, mas tudo já se foi. Dá para o senhor ajudar alguma coisa, porque a gente gasta com tudo aqui nessa cidade. Ela bem vestida. Eu não questionei, porque não sabia se era um golpe de gente bem vestida pedindo ajuda, ou se de fato era. Mas o fato é que se fosse alguém de fato rica, estava ali pedindo num lugar turístico, num ponto turístico, ajuda e socorro. Isto mostra que nem sempre as posses, as riquezas, a posição serão suficientes nos dias difíceis da nossa jornada. É preciso confiar em Deus. E infelizmente ali naquele dia eu não tinha nada, estava de fato zerado, só estava com um cartão de crédito. Estava voltando já de viagem, já não tinha quase nada, não tinha mesmo nada no bolso. Não teria possivelmente ajudado. Mas o que eu quero dizer é gente que aparentemente tem condição e estava ali numa situação de privação, pedindo. Precisamos confiar em Deus e não em nossas posses, porque as tempestades, as provações, os ventos fortes chegam repentinamente. E o que fará a diferença é a confiança em Deus. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A palavra que aparece aqui para bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, é a palavra para afortunado. E parece uma coisa contradizente, não é? Como é que eu posso ser afortunado se o texto está dizendo que os ricos são insignificantes? E como é que eu posso ser afortunado na hora das provações? Mas a palavra quer dizer o seguinte: será feliz, mesmo na hora dura, aqueles que confiam no Senhor. Olha o capítulo 5, versículo 11 de Tiago, por favor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Felizes de fato são aqueles que perseveram firmes na hora da prova. São bem-aventurados e afortunados, porque o Senhor lhes dará a vitória final. E Tiago usa aqui a expressão suportar para descrever a sobrevivência passiva na hora dura da provação, concentrado na conquista maior e final, a vitoriosa conquista dos dias finais. Tal pessoa jamais abandonará a sua fé salvadora, porque confia única e exclusivamente em Deus. Olha aí, Timóteo, por favor, o apóstolo Paulo fala no capítulo 4 da segunda carta, versículos 6 a 8. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Leia aí comigo e veja como Paulo também usa a expressão coroa da vida, referindo-se à vitória final. Aquele que é aprovado, que passou no teste, que é fiel, vai ser vitorioso, superará o momento difícil de transe com sucesso, mesmo em meio a sofrimentos, vai ter a vitória final, tal como Jó, e segundo o próprio apóstolo Paulo diz aí. Vamos ler juntos então, 2 Timóteo 4, de 6 a 8, todos juntos. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor,
reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Sabe o que é que dizer isto? Que o vitorioso, na hora da provação, o afortunado, o feliz, o bem-aventurado, é aquele que contempla a vitória final. É aquele que coloca os olhos na coroa da vida, mesmo em meio às provações. E a expressão coroa da vida era a coroa de flores que, de forma circular, era colocada na cabeça do campeão dos Jogos Olímpicos da Grécia. Recebiam aquela coroa como sendo, depois de muitas provas, de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitas batalhas, subiram ao pódio e foram coroados como vencedores. Esses são os verdadeiramente felizes. Na hora da provação, embora passem por momentos difíceis e sofram, olham para algo maior. Contemplam a coroa da vida. Enxergam e vislumbram a vitória final. Aquilo que lhes está sendo guardado. Se não lá na eternidade, já aqui poderão experimentar o fruto final desta vitória. O termo representa recompensa. Recompensa máxima. Aqui são as vitórias e as provações quando passamos. Mas afinal, será plena e definitiva, porque receberemos a vida eterna. Ninguém ao ser tentado, concluindo, Tiago vai agora para o lado prático da situação. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Sabe por quê? Em momentos difíceis de provações, é comum questionarmos Deus. É comum, inclusive, achar que Deus está nos tentando. Deus nos prova, mas a ninguém tenta. Deus permite condições adversas em sua didática e em seu conceito disciplinador para nos aprimorar, para nos provar, mas não para tentação. Deus a ninguém tenta, é a resposta que é dada por Tiago no versículo 13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, o que Tiago está dizendo aqui é que Deus faz, muitas vezes, com que ocorram as provações. E por meio delas, Ele permite, até que sejamos tentados. Sejamos tentados, mas não tenta a ninguém. E é interessante a gente crer que Ele não nos deixará sem livramento. Abra aí 1 Coríntios 10, por favor. Carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo vem discorrendo sobre o exemplo da história de Israel, de muitos que na caminhada pararam, não continuaram, foram tragados pelas tentações, se permitiram, não que Deus os tentou, mas se permitiram ser levados por elas. Olha como ele diz aí no versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus a ninguém tenta. E mesmo quando permite que sejamos tentados, Ele não dará além daquilo que podemos suportar. Ao contrário, juntamente com ela trará para nós o livramento. Se alguém cai, se alguém se permite, é porque não perseverou firme, não deu lugar ao que Deus tem para lhes ensinar. Fugiu antes do que poderia receber. Portanto, o Senhor vem sempre prover o meio. Cabe a cada um de nós simplesmente resistir na hora dura e escolher aceitar ou não se vamos ceder às tentações. Mas Deus a ninguém tenta. Quem escolhe somos nós. Lembra do exemplo de José? Quando chegou à casa de Potifar, levado por este para sua casa, diz a Bíblia que José era um homem belo, vistoso,
formoso, era um Mister Universo, não desses bombado de maromba, mas era um homem bonito. E a mulher de Potifar, quando colocou os olhos naquele judeu, naquele hebreu bonito, tentou seduzi-lo. E diz o texto sagrado lá em Gênesis que ele então se desvencilha aqui, desvencilha ali, e ela insiste, e ele resolve, fugir. Ela segura a sua capa e ele corre. José escolheu ser provado, ser depois lançado lá no calabouço da prisão egípcia, mas não cedeu à tentação. Escolheu fugir dela. Deus a ninguém tenta. Nós, quando nos cedemos, é porque escolhemos isso. Ninguém culpe a Deus por suas quedas, porque Deus não permite que sejamos provados além de nossas forças. Ele provê o livramento. Eu vou tomar para mim ou não o livramento se quiser, mas Ele estará ali para me socorrer e me ajudar. Amém? Ao contrário, aí ele conclui dizendo: cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai. A palavra que é usada aí para atrair descreve a palavra que era usada para atrair animais a caírem em armadilhas. Em nossa jornada, queridos, armadilhas são colocadas todos os dias. No trabalho, na escola, na vizinhança. Iscas são lançadas todos os dias. Ou você acha que não? Quantas coisas tem te atraído? Está ali, prestes a te pegar, a te fisgar. O que o Tiago está dizendo aqui, queridos, é que da mesma forma como as iscas atraem os animais, as armadilhas, as tentações podem ser até coisas boas no início, atrair as pessoas, mas na verdade são armadilhas, são presas nocivas. E sabe quem que nos atrai? A cobiça. A palavra que aparece aqui para cobiça é a palavra luxúria, um dos famosos 7 pecados capitais. É a mesma palavra para cobiça, que significa o forte desejo da alma humana de desfrutar ou adquirir algo para saciar o desejo da carne. Todas as vezes que nós estamos tentando adquirir aquele forte desejo, alguma coisa carnal, nós estamos com a luxúria acesa. E aí o sinal de alerta tem que despertar. E temos que ter cuidado. A natureza humana, meu irmão, e do crente também é propensa à atração, aos desejos fortes que nos circundam. João nos diz lá que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida são inimigos que nos atraem. E é interessante que Tiago diz aqui que cada um é atraído pela sua própria cobiça. Não adianta colocar desculpa no outro, não. A atração é para você. Você é quem vai ceder ou não, não é o outro. Ah, mas foi o fulano que me levou para aquele lugar. Se eu não tivesse ido com ele, nada disso. Você foi porque quis. A cobiça é sua, não é de quem lhe convidou. Quem lhe convidou foi, por certo, um instrumento tentador. Foi aquele que chegou com a armadilha ali e a isca. Você vai se quiser. Cada um é atraído por sua própria cobiça, por sua natureza individual, por seu desejo pessoal de luxúria, de satisfazer a sua carne.
E ó, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Cada uma pessoa tem tendências as mais variadas. E ninguém é tentado pelas mesmas coisas. Aquilo que tenta um, talvez não seja tentação para outro, e vice-versa. Cada um sabe qual aquilo que poderá lhe atrair mais. Aquele pecado que poderá lhe atrair mais. A cobiça, portanto, são desejos. Ela é o agente direto que faz com que pequemos. E não Deus que nos leva ao pecado. É isso que o Tiago está dizendo. Ela seduz. A palavra no original grego significa pesca, captura, agarrar para si. Tem muita gente sendo pescada pelo mundo, pelas ofertas que o mundo traz. E Tiago então conclui no versículo 15 dizendo: qual o resultado disso tudo? Depois de concebido, o pecado, que é um ato meramente espontâneo, não é um ato meramente espontâneo, mas é processual. Depois de concebido, gera. Depois de gerada, concebe. Depois de concebido, nasce. Usa a figura física do nascimento. É aí o texto que diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, quando eu coloco no meu coração aquilo que eu quero, na minha mente, o meu desejo, o pecado já começa a iluminar. E aí esse pecado sendo consumado, concebido, vai gerar o resultado final, a morte. Se não a morte eterna, porque você já é um salvo, mas por certa morte espiritual, a morte do ânimo, a morte da disposição, e talvez por isso muitas pessoas há muito tempo já saíram daqui e não estão mais, porque se permitiram ser tomados pela morte momentânea. Cederam em algum momento da caminhada, abriram a guarda em algum momento. Já observou que quem está em pecado sempre vê o erro do outro, aí vai embora, se afasta, se distancia, e a culpa está em quem ele julga que fez com que ele fosse embora. Nunca assume para si o status de sua condição pessoal e própria de erro. Quero concluir fazendo a minha aplicação. Primeiro citando Agostinho. Conta-se que Agostinho, ao converter-se, largou a sua vida promíscua e andando um dia pelas ruas de Hipona, uma daquelas mulheres que havia sido sua mulher, insistentemente o chamava. E ele se revaslava, escapava, saía para aqui e ela insistindo: Agostinho, Agostinho, tentando seduzi-lo. E depois de muita insistência, ele esquivando-se daqui e lá, passando por um lado da rua para o outro e não conseguindo mais, ele diz: esse aqui é Agostinho, mas Agostinho não sou mais eu. Ou seja, você está me chamando, mas não sou mais aquele que eu era. Eu sou um outro homem. Como crentes precisamos entender isso. Algumas verdades. Primeira, Deus não é responsável por nossas fraquezas quando sucumbimos ao pecado. Segundo, a natureza do mal e a natureza do homem e a luxúria do coração são contrários à natureza que Deus espera de nós e em nós vivemos. Terceiro, Deus concede capacidade espiritual e moral para que tenhamos uma nova vida, para que vençamos as tentações. Quarto, Deus nos socorre sempre. Basta que a Ele recorramos na hora dura. E por último,
Deus, por meio de Jesus Cristo, nos oferece o caminho para que possamos nos livrar definitivamente e completamente dessa natureza pecaminosa que nos cerca. Pense nisso. Olhe mais para Jesus e venha para Ele. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, bondoso Pai, a Tua voz é majestosa, Senhor, mais do que qualquer fenômeno atmosférico, mais do que o fogo, mais do que os fortes ventos, mais do que as águas que inundam ou que saraivada de pedras. E ela é poderosa para falar ao nosso coração. E somente ela atinge aquilo que precisamos ouvir. Ó Deus, do muito que foi exposto aqui nesta noite, permita que o Senhor mesmo aplique ao coração daqueles que ouviram a Tua palavra o que for necessário para que possamos vencer o tempo duro, as provações e as tentações. E que escolhamos olhar para o Senhor. Que a nossa opção seja fugir da tentação. Que o nosso desejo seja o Senhor. E que na hora do sofrimento, da angústia, do pesar, olhemos para o Senhor e te busquemos em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa o teu povo aqui. Despede-nos da tua paz. Dá-nos uma semana venturosa e que possamos refletir durante os dias dessa semana aquilo que o Senhor nos falou neste dia. É a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E que agora a graça bendita de Jesus, o amor eterno de Deus e a presença consoladora e instrutora do Espírito Santo repouse sobre vós, povo de Deus aqui reunido nesta noite, e sobre a igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Sentar, queridos, enquanto chegamos à porta. Se quiserem cantar um dos cantos escolhidos, esta é a hora. Sim, o Senhor troveja sobre
sobre as muitas águas. Fala com você. Ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz sobre as atrás dele. Troveja Deus da glória. Despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua